estamos abordando efeito vinculante. No bloco anterior, definimos o que é isso. Ampliação dos limites subjetivo e objetivo da coisa julgada, entendida como coisa julgada material. Vamos então aprofundar essa matéria agora com o slide que começamos a fazer no bloco passado também. Eu já havia então trazido esse slide para delimitar esse efeito vinculante, esses limites subjetivo e objetivo ao qual estariam sujeitos a coisa julgada material. Começo então com o limite subjetivo, termino com o limite objetivo. De um lado, existe a ampliação do limite subjetivo da coisa julgada. Por quê? A coisa julgada vai ultrapassar as partes e vai alcançar os órgãos e as entidades citadas no artigo que já foi lido, 102, parágrafo 2º. Lá existe menção aos demais órgãos do Poder Judiciário, como existe menção também à administração pública, tanto direta como indireta, nas esferas federal, estadual, incluo aqui distrital e municipal. A princípio, demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública não eram parte do processo, e mesmo assim serão alcançados pelo efeito da coisa julgada material. Então se diz, a coisa julgada ultrapassa as partes e vai alcançar os demais órgãos do Poder Judiciário e a própria administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Aqui é importante parar e fazer uma pergunta. Para que serve isso? É muito bonito que eu diga isso, que a coisa julgada não se limita às partes, ultrapassa as partes, alcança os demais órgãos do Poder Judiciário, atinge a própria administração pública. Isso é lindo. Agora, na prática, que efeito isso produz? O primeiro efeito prático da eficácia vinculante, portanto, a primeira diferença que existe entre eficácia vinculante e eficácia erga omnes é permitir o uso da reclamação, caso a decisão venha a ser descumprida ou cumprida incorretamente. Reclamação pressupõe eficácia vinculante. Portanto, a primeira diferença que existe entre eficácia erga omnes e eficácia vinculante está aqui. Se a decisão só ostentasse eficácia erga omnes, e se ela fosse descumprida ou cumprida incorretamente, tudo se resolveria através de uma ação ordinária. Seria então proposta uma ação ordinária perante um juízo de primeira instância, argumentando a produção de danos patrimoniais e morais. Seria então uma ação de responsabilidade civil do Estado. Como aqui, na verdade, essa decisão tem eficácia vinculante, a questão não se resolve via ação ordinária, mas sim via reclamação. Reclama-se diretamente ao Supremo Tribunal Federal para que ele garanta a autoridade do seu próprio acordo e ele tutele eventual violação dessa decisão ou cumprimento dela até mesmo incorreto. Então, de um lado, a ampliação do limite subjetivo da coisa julgada. A coisa julgada ultrapassa as partes, alcança os demais órgãos do Poder Judiciário, alcança também a própria administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, tendo como efeito prático permitir o uso da reclamação, caso a decisão venha a ser descumprida ou cumprida incorretamente. Repito mais uma vez, se só houvesse eficácia erga omnes, não seria caso de reclamação, seria caso de ação ordinária, perante o juízo de primeira instância, uma ação de responsabilidade civil do Estado, imputando-lhe danos patrimoniais e morais. Como existe eficácia vinculante, a questão se resolve via reclamação, direto no Supremo Tribunal Federal, para que ele, STF, garanta a autoridade do seu próprio acordo. Ao mesmo tempo, do outro lado, há também ampliação do limite objetivo da coisa julgada. Por quê? A coisa julgada também não se limitará mais ao dispositivo do acordo. Vai ultrapassar o dispositivo e alcançar a fundamentação. E, mais uma vez, eu trago a observação que eu tinha feito antes. Bonito que, em tese, eu diga isso. A coisa julgada não se limita ao dispositivo. Ultrapassa o dispositivo, alcança a fundamentação do acórdão. Ok. Mas a pergunta feita é, qual é o efeito prático disso? Qual é, então, a segunda consequência da eficácia vinculante? O efeito prático dessa ampliação do limite objetivo da coisa julgada é permitir que também sejam alcançadas as chamadas normas de igual teor, que em federação é algo importante. O que são normas de igual teor? Certamente existirão outras normas que não foram objeto daquela ação, mas o teor é igual àquela que o foi. Como, na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional não é aquela norma, mas a tese que ela contempla, até porque é a fundamentação que se alcança pela coisa julgada material, isso quer dizer, então, que na medida em que se declara uma norma inconstitucional, as demais normas iguais a elas serão tidas também como inconstitucionais. Ou seja, como medida de economia processual,
as normas de igual teor serão igualmente invalidadas, mesmo, repito, não sendo objeto daquela ação que se julga procedente, para que se declare, porventura, alguma norma inconstitucional. Dou-lhes um bom exemplo disso. Por exemplo, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no artigo 181, prevê competência originária do TJRJ para processar e julgar delegados de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro por crimes comuns que lhe venham a ser imputados. Então, a Constituição Fluminense prevê prerrogativa de foro de autoridade policial estadual nas ações penais propostas contra eles que lhes imputem crimes comuns. Existem normas iguais a essa, pelo menos em 3 estados: Constituição de Goiás, Constituição do Piauí e Constituição do Maranhão. Então, 4 estados possuem normas iguais a essas. Repito, prerrogativa de foro das autoridades policiais estaduais, nos respectivos tribunais de justiça, nas ações penais que lhes imputem crimes comuns. Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão e Piauí. Já houve uma ação proposta contra a Constituição goiana. O Supremo Tribunal Federal já declarou que a Constituição de Goiás, nesse ponto, ela é inconstitucional, com um argumento, a meu ver, fictício, de que foro especial da autoridade policial estadual impediria controle externo da atividade policial, a cargo do próprio Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal consegue, no século XXI, confundir ainda controle externo da atividade policial com controle externo da autoridade policial. O controle externo não recai sobre o delegado, mas sim sobre a polícia. Com foro especial ou sem, vai haver esse controle. Mas, enfim, utilizou esse argumento, entendeu que a Constituição goiana, nesse ponto, seria inconstitucional. Na medida em que, então, a Constituição de Goiás é inconstitucional, as demais normas iguais a ela, Rio de Janeiro, Maranhão e Piauí, foram igualmente invalidadas, mesmo não sendo objeto daquela ação. Porque, repito, o que se declara inconstitucional não é aquela norma. O que se declara inconstitucional é a tese que ela consubstancia, é a fundamentação dela. Então, as demais normas serão automaticamente também invalidadas. Em síntese, efeito vinculante é a ampliação dos limites subjetivo e objetivo da coisa julgada. Sobre o ângulo subjetivo, a coisa julgada ultrapassa as partes e alcança os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Ao mesmo tempo, sobre o ângulo agora objetivo, a coisa julgada ultrapassa o dispositivo e alcança a fundamentação do acórdão. No fim das contas, eficácia vinculante produz 2 efeitos práticos. Primeiro efeito prático, resultado da ampliação do limite subjetivo da coisa julgada. É cabível reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal e não ação ordinária perante um juízo competente, se porventura aquela decisão for descumprida ou cumprida incorretamente. Outro efeito prático, resultado da ampliação do limite objetivo da coisa julgada. Normas de igual teor serão também alcançadas, mesmo não sendo objeto daquela ação. Se verificar que há outras normas iguais a ela, a questão aqui é saber se há identidade normativa ou não. Se houver essa identidade normativa, se houver outra norma igual àquela, declarada inconstitucional, até com medida de economia processual, elas serão automaticamente invalidadas. Porque, mais uma vez digo, não se declara aquela norma inconstitucional, mas sim a tese que ela consagra inconstitucional, porque a fundamentação é comum em relação a todos. A conceituação básica de efeito vinculante é essa. A partir disso, eu vou voltar à leitura daquele artigo já citado, 102, parágrafo 2º, para nele verificar 4 detalhes, que são 4 detalhes que fazem diferença, para que nós possamos aqui fechar eventuais portas de questões até difíceis sobre essa questão. Volto então à leitura desse artigo. Ele começa colocando assim: decisões definitivas de mérito. Artigo 102, parágrafo 2º, na sua parte inicial. Decisões definitivas de mérito. A primeira advertência é a seguinte: se nós interpretarmos literalmente a Constituição, só existe efeito vinculante para a decisão final. Até porque a Constituição fala decisão definitiva de mérito. A primeira observação, então, seria a seguinte: não obstante a Constituição diga isso, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo expressamente a possibilidade de efeito vinculante ser concedido também a liminar. Não só a decisão final, mas também a decisão interlocutória. E hoje o Supremo Tribunal Federal estende esse efeito vinculante para a decisão interlocutória também, para a liminar também. Há uma causa para isso muito clara do porquê esse efeito vinculante se estende a liminar, e é uma condição imposta pelo Supremo Tribunal Federal muito nítida. Primeiro, qual é a causa disso? Por que também se pode dar efeito vinculante a liminar? Por um motivo simples. Liminar em ação direta de inconstitucionalidade é uma situação de tutela antecipada, é uma antecipação de tutela.
Ela antecipa o efeito prático da eventual decisão de procedência. Ela tem um viés satisfativo. Ora, se a decisão final pode produzir eficácia vinculante, se vier a ser de procedência, e se a liminar é uma antecipação desse efeito prático, porque é uma situação de tutela antecipada, é evidente que na liminar também pode subter o mesmo efeito, que é efeito vinculante. Então a causa é isso. Já existem autores no Brasil, como por exemplo, Teori Albino Zavascki, que textualmente dizia isso, que liminar em ação direta é uma situação de tutela antecipada, de antecipação de tutela, que conhece então efeito vinculante a liminar. A causa é essa. Agora, qual é a condição imposta? Há uma condição muito clara, desde que a liminar tenha sido concedida, não também se a liminar houver sido negada. E aí há um outro motivo para isso. Se a liminar houver sido negada, ela não produz efeito nenhum, quanto mais efeito vinculante. Agora, se a liminar houver sido concedida, ela opera efeito jurídico. Esse efeito pode ser vinculante, porque ela seria uma antecipação de tutela, conforme já havia consignado agora. Então, a primeira observação é essa. Não obstante a Constituição fale decisão definitiva de mérito, até repito aquilo que eu disse antes, de modo pleonástico, porque decisão definitiva é de mérito, se não fosse de mérito seria terminativa, mas enfim, embora a Constituição diga isso, esse efeito vinculante não se limita à decisão final, ao acórdão. Pode também se estender à decisão interlocutória, à liminar, com o argumento de que a liminar é uma antecipação de tutela, desde que a liminar haja sido concedida, quando então se antecipa o mesmo efeito prático daquilo que a Constituição chama de decisão definitiva de mérito. Então, a primeira observação é essa. Prossigo lendo esse artigo. Diz assim: proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade. Segundo a advertência, o histórico desse efeito vinculante. Não havia efeito vinculante na Constituição, na sua redação originária. Essa norma não existia. Efeito vinculante nasceu com a emenda 393, que estabeleceu essa norma, mas que só fazia menção à ação declaratória de constitucionalidade. Só havia menção à ação declaratória de constitucionalidade para efeito vinculante. Não havia nenhuma alusão a efeito vinculante na ação direta de inconstitucionalidade. Porque, repito, a primeira norma decorreu da emenda 393, que estabeleceu essa ação, e, a princípio, pela redação dela, só havia efeito vinculante para a ação de constitucionalidade. Não havia efeito vinculante para a ação de inconstitucionalidade. Houve, então, uma dúvida entre 93 e 99, portanto, durante 6 anos, se haveria ou não efeito vinculante na ação direta de inconstitucionalidade. Essa dúvida veio a ser superada em 99, quando a Lei 9868, no artigo 28, parágrafo único, expressamente mencionou efeito vinculante nas duas ações, na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade. Então, repito, Lei 9868, de 99, no artigo 28, parágrafo único. Efeito vinculante para as duas ações. E também não tinha como ser diferente, porque depois vamos abordar que a ação declaratória de constitucionalidade é a ação direta de inconstitucionalidade com o sinal trocado, com inversão de pretensão. Claro, diferenças entre elas, mas ontologicamente formam uma só ação, com pretensão invertida. Numa se pretende declarar a norma inconstitucional, afastando a presunção de que ela é válida, noutra se pretende declarar a norma constitucional, reforçando-se essa presunção, que deixaria de ser relativa, passaria a ser absoluta de constitucionalidade da lei ou do ato normativo questionado. Ora, se a ação é uma só com o sinal trocado, é evidente que o efeito tem que ser o mesmo, efeito vinculante nas duas ações. Mas ainda faltava na Constituição qualquer alusão a isso. E esse processo completou-se em 2004, quando a emenda 45 deu essa redação que hoje a Constituição tem. Ação declaratória de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade. As duas com eficácia vinculante. Então, só para relembrar o histórico, de 93 a 99, só havia menção na Constituição a ação declaratória de constitucionalidade. Bom, em 99, passou a haver menção na legislação também a ação direta de inconstitucionalidade. Lei 9868, de 99, artigo 28, parágrafo único. E até o ano 2004, faltava a previsão na Constituição do efeito vinculante para essa ação. Essa previsão do efeito vinculante da ação direta de inconstitucionalidade na Constituição surgiu em 2004, com a emenda 45. É a redação que ela deu, então, a esse dispositivo da própria Constituição. Terceira advertência, a mais importante delas, seria a seguinte: prosseguindo na leitura do artigo. Eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Note que a Constituição fala demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública.
Então, a terceira observação é a seguinte: quando a Constituição fala demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública, leia-se demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública. É uma norma excepcional, merece interpretação literal. Efeito vinculante se limita a demais órgãos do Poder Judiciário e à própria Administração Pública. A contrário senso, então, esse efeito vinculante tem 3 exclusões. Nós temos 3 órgãos ou entidades que não são alcançados por esse efeito vinculante. Quais são as exclusões aqui, então, por interpretação, até mesmo lógica, da própria Constituição? Primeira exclusão, o próprio Supremo Tribunal Federal. Até porque, notem, a Constituição fala demais órgãos do Poder Judiciário, são os outros, não o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro, está excluído o Supremo Tribunal Federal. Segundo, não há nenhuma alusão a poder legislativo. Em nenhum momento se menciona esse poder. Está também excluído desse efeito vinculante. E terceiro, notem que pela redação anterior a 2004, com a emenda que eu citei, 45, havia menção a poder executivo. Com essa nova redação passou a haver menção à administração pública. Bom, poder executivo é composto por administração pública e governo. Se antes a Constituição falava executivo, e hoje a Constituição fala administração pública, é porque claramente ele excluiu o governo desse efeito vinculante. E aí vem uma observação fundamental. Todas as exclusões têm uma razão de ser. Tem uma explicação lógica do porquê que elas de certo modo, aconteceram. Primeira exclusão, está excluído o Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para que ele não se auto-ingesse, para que ele não se auto-vincule, para que ele tenha a possibilidade no futuro de modificar aquilo que ele pensou, para que ele possa realizar aquilo que os autores americanos chamam de overruling. Overruling é ultrapassagem, mudança do seu entendimento. Para que ele possa, então, servir como um agente de mutação constitucional, de mudança informal da Constituição. Mudado o contexto, pode, na verdade, se alterar a Constituição, mesmo sem mudar o texto. Se, porventura, esse efeito vinculante alcançasse o Supremo Tribunal Federal, ele se auto-vincularia e não teria como modificar o seu próprio entendimento. Para que ele possa, então, modificar no futuro a sua eventual orientação, fazer o overruling, realizar a mutação constitucional, é que esse efeito vinculante não alcança o Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que a Lei 9868 de 99 proíbe a ação rescisória contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade. E é muito lógica essa proibição. Não cabe ação rescisória porque cabe nova ação. Então, se foi proposta hoje uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal disse sim, não cabe rescisória para, se for o caso, desconstituir isso. Cabe nova ação direta de inconstitucionalidade, porque talvez nela o Supremo Tribunal Federal possa dizer não. Então, por isso que a lei diz isso, não cabe rescisória, não cabe rescisória porque cabe nova DIN. Propõe a nova DIN, tente obter novo resultado, porque não está o Supremo Tribunal Federal vinculado àquilo que ele próprio entendeu. A meu sentir, isso vale para qualquer sentido. Ora da constitucionalidade para inconstitucionalidade, ora da inconstitucionalidade para constitucionalidade. Isso aqui é discutível, autores contrários a essa ótica, mas, a meu ver, a liberdade do Supremo Tribunal Federal é ampla e restrita para qualquer interpretação nova. Seja, primeiro, porque ele entendeu que a norma seria constitucional, depois pode vir entender que ela seria inconstitucional, seja porque houve o contrário. Ele primeiro entendeu que a norma seria inconstitucional, depois posso entender que ela venha a ser constitucional. Mas, na verdade, esse efeito vinculante não alcança o Supremo Tribunal Federal. Ele pode realizar overruling, ele pode realizar mutação constitucional, ele não se vincula à sua própria orientação. Depois também a exclusão do poder legislativo. E uma razão de ser para isso é um efeito hoje muito em voga no Supremo Tribunal Federal. Qual é a razão para isso? Chama-se princípio da liberdade de conformação legislativa. O melhor autor do mundo sobre isso, José Joaquim Gomes Canotilho. Princípio da liberdade de conformação legislativa. Vejam, liberdade dada ao poder legislativo de conformar as suas normas. De outra maneira, liberdade dada ao poder legislativo de escolher momento e conteúdo das normas que ele produza. Momento, quando, conteúdo, o quê? Que, na verdade, é um subprincípio que decorre da separação de poderes. Se o efeito vinculante alcançasse o poder legislativo, não teria o poder legislativo possibilidade de escolher o conteúdo nem o momento. Seria o conteúdo que o Supremo Tribunal Federal decidisse, seria o momento no qual o Supremo Tribunal Federal decidisse aquela questão. Em respeito, então, ao princípio da separação de poderes, que aqui tem essa vertente, liberdade de conformação legislativa, é que, na verdade, esse efeito vinculante não alcança o poder legislativo. Ele continua tendo a liberdade para escolher o que produzir e quando produzir. O que produzir, conteúdo, quando produzir, oportunidade, momento. Isso se resguarda ainda ao poder legislativo. A consequência disso
é aquilo que os autores antigos chamavam de reação legislativa à decisão jurisdicional. O que hoje o Supremo Tribunal Federal e alguns acordos chamam de ativismo congressual. São sinônimos. Reação legislativa à decisão jurisdicional ou ativismo congressual. Vejam, a Constituição permite isso, porque o poder legislativo não está vinculado àquilo que o Supremo Tribunal Federal houver decidido. Então pode o poder legislativo reagir contra a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, produzindo norma legal contrária àquele entendimento. Isso aqui, então, seria uma reação legislativa à decisão jurisdicional, ou então seria aquilo que o Supremo chama de ativismo congressual. Notem, isso aqui me leva, então, a afirmar que não existe palavra final. O Supremo Tribunal Federal nunca dá palavra final àquela questão, porque poderá ser reaberta a discussão. Basta que o poder legislativo invoque esse princípio, liberdade com formação legislativa, atende para o fato que ele não está vinculado à orientação pretérita do Supremo Tribunal Federal e produza norma legal contrária àquela mesma orientação. O máximo que se tem é término de uma rodada de discussão. Havia uma discussão, havia uma rodada, o Supremo Tribunal Federal põe término a ela, o que não impede que nova rodada venha a ser reaberta, com nova lei. E aí nova decisão virá a ser tomada, igual ou não àquela, e assim de modo subsequente. É assim que o poder se exerce. Então, se houver alguma questão, o que é reação legislativa contra a decisão jurisdicional, ou aquilo que o STF chama de ativismo congressual, é uma atividade legislativa pelo poder legislativo contrária à orientação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, o que seria, a princípio, fundamentado na norma do artigo 102, parágrafo 2º, que exclui o poder legislativo. A razão de ser para isso é, na verdade, o princípio da liberdade de conformação legislativa, como subprincípio decorre da separação de poderes. O que me leva a afirmar, então, que o Supremo Tribunal Federal não tem a palavra final, em que ele tem a possibilidade de encerrar uma rodada de discussão, o que não impede que depois nova rodada venha a ser reaberta, se a discussão for restaurada pelo Legislativo, ao produzir norma legal contrária à decisão jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Nessa perspectiva também está excluído o governo. E aqui a intenção é muito clara. Quando a Constituição fala administração pública, a intenção é vincular o poder executivo só no exercício da função administrativa, que é a sua função típica. É desvincular esse poder executivo quando, porventura, desempenhe outra função qualquer, outra função atípica, por exemplo, a função legislativa. Então, eu posso falar o seguinte, assim como o poder legislativo pode produzir lei contrária à orientação do Supremo Tribunal Federal, não é impossível que o presidente da República edite medida provisória contrária à orientação do Supremo Tribunal Federal, como se ele, através de medida provisória, revogasse a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. O argumento vai ser esse. Se, porventura, ele, presidente, editasse decreto contrário à eventual orientação do Supremo Tribunal Federal, o decreto teria dois vícios. Primeiro, ele seria autônomo, sem base em lei, o que já tornaria inconstitucional. E segundo, porque ele atuaria como administrador. E na condição de chefe de administração pública está vinculado à anterior orientação do Supremo Tribunal Federal. Mas digamos que ele não edite decreto, ele expressa medida provisória contrária à eventual orientação do Supremo Tribunal Federal. A princípio, ela é válida. Pode ter outro vício qualquer, claro. Mas a princípio, ela seria constitucional. Primeiro, porque ela tem força normativa similar à lei. Então, ela teria também o condão de inovar a ordem jurídica. Então, isso afastaria a eventual alegação nesse sentido, que ela seria inconstitucional. E segundo, o presidente, ao editar MP, nesse sentido, não estaria vinculado à decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, porque ele não atuaria no desempenho da função administrativa, mas atuaria agora no desempenho atípico da função legislativa. Não atuaria como chefe da administração, mas como chefe de governo. E como chefe de governo não está vinculado a essa orientação que o Supremo Tribunal Federal tomou. Então, cuidado com essas exclusões. Não está vinculado o Supremo Tribunal Federal, para que ele não se auto-vincule ao seu próprio entendimento. Não está vinculado o poder legislativo em respeito ao princípio da liberdade de conformação legislativa, dando ensejo, portanto, em tese, a reação legislativa à decisão jurisdicional, ou, de acordo com a terminologia do Supremo Tribunal Federal, ativismo congressual. E não está vinculado o governo, para que o poder executivo só fique vinculado no desempenho típico da função administrativa, não fique vinculado no desempenho atípico de qualquer outra função do Estado, com destaque para a função legislativa. Uma última observação que eu já havia antevisto no bloco anterior e agora quero falar mais claramente seria a seguinte: note que a redação dada a esse artigo é, em parte, igual à redação dada ao artigo 103A caput da Constituição. Lá é dito assim: o Supremo Tribunal Federal
poderá, de ofício ou provocação, por decisão de 2/3 dos seus membros, após tradições de sua matéria constitucional, ele próprio aprovar súmula, que desde sua aplicação na imprensa oficial terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, etc. Notem, essa expressão foi colocada aqui, demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital, incluiria eu, e municipal. Então, a última observação é para dizer o seguinte: efeito vinculante é uma coisa só. O que pode mudar é o local no qual se aplica efeito vinculante. Se o efeito vinculante é aplicado à decisão do Supremo Tribunal Federal ou se o efeito vinculante é aplicado à súmula do Supremo Tribunal Federal. Pode mudar o local de aplicação, mas efeito vinculante será um só instituto. Se, porventura, efeito vinculante for aplicado à decisão do Supremo Tribunal Federal, aplica-se, então, o artigo 102, parágrafo 2º, decisão tomada em ação direta de controle de constitucionalidade. Se, ao contrário, efeito vinculante for aplicado à súmula do Supremo Tribunal Federal, nasce, então, a súmula vinculante. Aplica-se agora o artigo 103b caput da Constituição. Depois, quando nós abordarmos até mesmo o Poder Judiciário, eu vou discutir com os senhores o que é súmula vinculante, quais são as características básicas dela. Mas, na sua substância, é o mesmo instituto, efeito vinculante, aplicado, na verdade, à súmula do Supremo Tribunal Federal. Em rigor técnico, deveria se chamar enunciado ou verbete da súmula do Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Até porque o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula. Então, súmula do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula possui enunciados ou verbete. Então, enunciados ou verbete da súmula do Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, essa súmula pode ter eficácia persuasiva ou eficácia vinculante. Eficácia para informar a decisão ou para vincular o juízo ou o tribunal ao mesmo sentido. Aqui não há eficácia meramente persuasiva. Aqui o que existe é eficácia vinculante. Então, rigor técnico é enunciado ou verbete da súmula do Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Ou aquilo que a Constituição chama de súmula vinculante. Repito, súmula vinculante, nesse sentido, é o efeito vinculante aplicado aos enunciados ou verbete da súmula do Supremo Tribunal Federal. Tanto é verdade isso que depois vamos abordar também, se porventura essa súmula vinculante for descumprida ou cumprida incorretamente, cabe reclamação para o Supremo Tribunal Federal, para garantir não a autoridade da decisão dele, mas para garantir a autoridade da sua súmula. É a mesma coisa, aplicada em outro local. Com isso, então, fechamos esse tema fundamental, eficácia pessoal. Abordamos, então, o que é efeito erga omnes e abordamos o que é efeito vinculante de modo bem profundo. Quero já começar agora a outra ponta do nosso estudo, que é eficácia temporal. Pergunto-lhes, o efeito em relação ao tempo é efeito ex nunc? O efeito em relação ao tempo é efeito ex tunc? É efeito prospectivo, ex nunc? O efeito retroativo, ex tunc? E aqui está a regra, o efeito é efeito ex tunc. E é uma razão de ser para isso, porque no mundo inteiro sempre houve controvérsia entre a escola americana e a escola austríaca sobre o que poderia ser uma inconstitucionalidade. Escola americana, grande autor John Marshall, escola austríaca, grande autor Hans Kelsen. E sempre houve, então, a dicotomia entre elas. Porque pela escola americana, inconstitucionalidade é igual a nulidade. Ato inconstitucional é ato nulo. Para a escola austríaca, inconstitucionalidade é igual a anulabilidade. Ato inconstitucional é ato anulável. O Supremo Tribunal Federal, desde que foi criado, em 1891, sempre acolheu a escola americana, que ato inconstitucional seria ato nulo. Não é à toa que a decisão que afirma inconstitucionalidade é declaratória de inconstitucionalidade. Vejam, declara nulidade. Não é à toa, então, que ela produz eficácia retroativa. Ela retroage no tempo, alcançando a norma desde o instante em que ela veio a ser produzida, porque, em tese, ela é nula. Em tese, a princípio, não teria produzido efeito válido nenhum. Por isso que a regra no Brasil é do efeito ex tunc, é do efeito retroativo. A decisão retroage no tempo e alcança a norma desde o instante em que ela veio a ser produzida, porque a norma, em tese, é nula e nunca teria, a princípio, produzido efeito válido nenhum. Assim como eu fiz nesse bloco, quero fazer no próximo bloco. Nesse bloco, eu abri uma janela para que nós abordássemos juntos eficácia vinculante. No próximo bloco, quero abrir outra janela para que nós possamos estudar juntos um outro tema fundamental, técnicas de decisão ou decisões de calibragem. Já havia antecipado e repito, autores alemães chamam essa matéria de técnicas de decisão. Autores espanhóis chamam esse tema de decisões de calibragem. Tanto faz, técnicas de decisão ou decisões de calibragem. O que são? Quais são?
Vamos abordar, então, todas as técnicas que o Brasil tem. Já adianto, na legislação, nós temos 4. Mas no Supremo Tribunal Federal já houve uso de mais 2. Então, vou falar sobre 6 técnicas. O que são as técnicas, qual é a importância do uso delas e, uma a uma, quais são, então, as suas características. Esse tema é crucial. Provas de concurso público, recentemente, têm perguntado muito isso aqui. O Supremo Tribunal Federal, no dia a dia, utiliza isso aqui. E os cursos, em geral, nos livros, pouco falam sobre esse tema. Então, o próximo bloco inteiro vai ser destinado a essa matéria. Técnicas de decisão, decisões de calibragem. Vamos aprofundar isso aqui, trazer as 6 técnicas, falar sobre cada uma delas, para com isso nós possamos fechar essa ação, a ação direta de inconstitucionalidade, e depois, nos próximos blocos, iniciarmos as demais ações. A ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, próximo bloco, técnicas de decisão ou decisões de calibragem no Brasil.